nascemos pecadores. E por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. A transformação de uma sociedade, a transformação do mundo, passa pela cruz. Não existe transformação sem cruz. E eu quero, então, neste primeiro ponto de nossa conversa, dizer hoje: Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. João, capítulo 3, verso 17, verso 18 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando nós vemos este texto, a pergunta que talvez nos venha, e que talvez venha a você, e quem sabe alguém já até fez a você, é salvar o mundo do quê? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Salvar o mundo do quê? O versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é salvar o mundo da condenação. Mas que condenação? E talvez muitos de nós que estamos aqui nos esquecemos que é uma condenação. E talvez muitos de nós nos esquecemos de fato que condenação que é esta que está sendo dita aqui. Jesus Cristo está se referindo à condenação eterna. Ele está se referindo à segunda morte. Nós nascemos no pecado. Por nascermos no pecado, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós vivemos a primeira morte. Mas ele está se referindo ao que a Bíblia chama de segunda morte. Ele está se referindo a essa condenação. Então preste atenção: se os homens não se arrependerem de seus pecados, serão condenados por Deus ao castigo eterno. Se os homens não se conscientizarem de que são pecadores por natureza e que necessitam de Deus para viverem a vida projetada pelo próprio Deus, serão condenados à segunda morte. No texto de Apocalipse, trata a segunda morte como um lago de fogo e enxofre. Eu não sei se de fato a segunda morte você vai ser lançada num lago de fogo e enxofre. Eu acho que não é isso. Eu acho que aquilo é uma figura de linguagem. Quando trata de lago de fogo, é uma figura que era utilizada por Jesus quando ele falava, ainda encarnado, vivendo entre nós. Então ele dizia que o homem sofreria uma condenação eterna e ele seria então jogado no lixão. A palavra que era usada por Jesus era a palavra Giena. Giena era um lugar que era o lixão da cidade naqueles dias. Então, o lixo era jogado naquele lugar e lá havia um fogo, né, que ficava 24 horas queimando o lixo. Ficava ali, o lixo era jogado lá. E essa era a figura que Jesus usou para dizer que aqueles que não crescem nele, seria jogado como lixo, num lugar de sofrimento. O lixo ficava ali queimando até ele se acabar, e sempre tinha lixo para ser jogado. Então, possivelmente, Jesus está usando uma figura de linguagem, e essa era a ideia para se dizer de um castigo. Agora, não sei, por isso que eu estou aqui dizendo, pode ser que
realmente seja lá um lago de fogo e fique lá no fogo, mas eu não sei se essa é a ideia real. E às vezes a gente prega dessa forma, mas eu acredito que o grande tormento que está por trás do que Jesus está dizendo a respeito dessa segunda morte, porque a primeira morte que nós sofremos já é a separação de Deus. A segunda morte é que você agora nunca mais vai se unir a Deus. Se você não se arrepender hoje, isto é, se aqueles que estão lá fora desta igreja, aqueles que você conhece, quem sabe o seu irmão que não crê em Cristo, quem sabe a sua mãe, o seu pai, quem sabe o seu filho, a sua filha, quem sabe o seu tio, eu não sei, as pessoas que você conhece, a quem andam ao seu redor, que não conhecem a Jesus, estão condenados a este lago figurado, ou a este lago que aqui a Bíblia está citando, de fogo, enxofre, de um sofrimento eterno. Se nós sofremos aqui hoje, sem Cristo, e nós que estamos aqui, que já experimentamos Jesus Cristo, sabemos disso. Eu sei, quando eu olho para a minha vida, regressa antes de minha conversão, o quanto eu sofria em minha alma, antes de conhecer Cristo, o quanto eu carregava dentro de mim de um vazio, de um buraco imenso, de uma tristeza profunda, de sentimentos de rejeição, de sentimentos de inferioridade, o quanto eu vivia tudo isso sem Cristo. Agora, se eu não tivesse conhecido Cristo, imagina a eternidade agora ausente de Cristo, e um sofrimento talvez muito maior, porque o que o texto nos ensina, e que eu acredito que é esse grande sofrimento, é que você vai viver num nada absoluto, nada. É assim que eu entendo a existência da segunda morte. Você nunca mais vai se encontrar como um ser humano. Porque ser humano é ser filho, é ser o homem, a mulher projetada por Deus. E se você rejeita Deus, você sai deste projeto, você nunca vai ser o ser humano de verdade. Então, você vai ressuscitar, segundo a Bíblia. Eu digo aqueles que não creem em Jesus, vão ressuscitar, segundo a Bíblia, para a segunda morte, para viver agora eternamente sem se encontrar, porque não existe mais agora a presença de Deus, e não existe sequer a chance de se encontrar novamente com Deus. Você vai viver num vazio absoluto, possivelmente com a sua mente te torturando por não ter crido enquanto era tempo de crer, por não ter se juntado a este povo de Deus e viver com este povo uma família, porque é o projeto de Deus. Se você escolheu viver no seu vazio, se você escolheu ser seu próprio Deus, eu acredito que a pessoa vai viver neste lugar do nada, sendo o seu único Deus, desejoso de viver relacionamentos, porque o ser humano foi criado para se relacionar, mas não tem mais com quem se relacionar. Porque você escolheu viver o egoísmo. Viver o pecado é viver o egoísmo, e você vai viver o seu egoísmo total. E eu penso que essa tortura é incomparável, nós não temos sequer noção do que é isso. Você vai desejar morrer, mas não tem mais morte para você. Você vai desejar ter deixado de existir, mas você vai ficar sofrendo agora eternamente. Desejando encontrar uma alma para você abraçar, e não tem mais alma para você abraçar. Desejando que alguém olhasse para você e te reconhecesse como um ser, mas não tem mais ninguém para olhar para você, mas te reconhecer como ser. Você vai viver absolutamente no nada. Eu imagino isso, quando fala desse castigo eterno.
Eu não consigo, eu, Cornélio, eu não consigo imaginar o meu Deus criando um fogo e jogando alguém, você não me quis, vai ficar queimando. Não consigo ver esse Deus que bola esse Deus de amor. Eu olho para ele, eu fico imaginando ele falando assim: eu estendi minha mão para você, eu enviei profetas para você, eu anunciei para você, eu morri por você, você me rejeitou a vida inteira, então você vai viver como você quer, longe. Eu vou criar um nada para você ficar reinando agora a sua própria vida como você sempre desejou. Essa é a tua vontade? Então viva assim. É assim que eu imagino. Agora Jesus veio ao mundo para libertar o ser humano dessa condenação. Para salvar a mim e a você, para salvar o seu irmão, a sua irmã, para salvar o seu tio, a sua tia, seu primo que não conhece, para salvar a sua mãe, quem sabe que não ouviu esse evangelho, o seu pai, para salvar o seu filho que ainda não conhece este evangelho. Ele fez isso. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai, para dar a mim, a você e a todo ser humano a oportunidade de ser salvo da ira de Deus. E quando nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando do sentimento que move Deus a estabelecer a justiça sobre todos e sobre tudo. Então esse anseio que nós vivemos por justiça, esse anseio que a gente vive, vai sim ser realizado de forma plena nesse projeto reino de Deus. Nós em Cristo viveremos isso. Haverá paz plena, justiça plena. Nós não conseguimos estabelecer a justiça por nós mesmos. Nós não conseguimos criar um mundo justo por nós mesmos. Pois o pecado nos tornou incapazes de nos amarmos uns aos outros da forma correta. Também não conseguimos nos salvar da condenação eterna. Ninguém pode salvar a si mesmo dessa condenação. Não existe nenhum nome na terra, nos céus, debaixo da terra, que possa prover salvação para nós, a não ser o nome de Jesus Cristo. O único nome, o nome de Jesus Cristo. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Jesus se fez homem, habitou entre nós, morreu a nossa morte, pagando o preço dos nossos pecados e restaurando nossa paz com Deus. Em Cristo temos paz com Deus. Amém?